por Ele e por meio dEle. Glória a Deus, pode se assentar. Ai, ai, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Verso 11. Diz assim o texto. Estou pegando na linguagem NVI aqui. Isso, boa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar tudo aquilo que estudei, pensei, raciocinei, eu entrego tudo. Eu submeto completamente meu entendimento e minha vontade ao Senhor. Seja apenas o Senhor ministrando aqui, seja o Teu Espírito Santo falando com o Teu povo, porque o Teu Espírito Santo sabe o que Teu povo precisa. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amados, para quem não me conhece, eu sou Fabrício, co-pastor aqui na casa, ajudando o pastor Sal e a pastora Karen, juntamente com meus outros amigos pastores aqui da frente. Inclusive, se você precisar de aconselhamento, precisar conversar com o pastor, precisar de uma oração, no final do culto, você pode vir até aqui à frente. Os pastores e meus amigos estão aqui prontos a atendê-los, assim como eu também estarei no nome de Jesus. Eu sou pai de 4 meninas, como a maioria de vocês sabem, e a minha família sempre foi um sonho da minha vida. Aos meus 12 anos eu sonhei em ter uma família grande e o Senhor realizou o meu sonho. E eu sempre que vou ministrar falo isso porque é um testemunho. Deus realizou o meu sonho e em nome de Jesus vai realizar o seu. Uma pegou, alguém pegou aí, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes até de entrar nessa palavra eu quero lembrá-lo que o pastor Sal, o pastor André Marques, nos trouxe como tema desse ano, uma palavra, um tema um tanto peculiar, que deveria ser comum, mas não é tão comum, que é Jesus é o centro. Então, às vezes nós estamos acostumados com os temas, como eu sempre falo, Jesus, chegou a minha hora, chegou a minha vez, é a colheita, Deus vai fazer, e toda aquela história. E nesse ano nós estamos vivendo aqui no Bola de Neve Curitiba o tema Jesus é o centro. Isso para te mostrar que você está numa igreja cristocêntrica, uma igreja que cultiva aquilo que Cristo nos traz como ensinamento. Muitas vezes a correria do dia a dia faz a gente colocar no centro a nossa vida financeira, faz a gente colocar no centro as nossas necessidades, faz a gente colocar tudo no centro menos Jesus, quando na verdade a solução seria colocar Jesus, porque de Jesus vem todas as soluções. E às vezes a gente fica tão ocupado com tantas coisas e esquece de colocar Jesus como centro. Então, desde que o pastor Sal colocou esse tema intrigante, eu fiquei muito feliz e falei, cara, eu vou ministrar só sobre isso. Então toda vez que eu ministro, eu tenho falado sobre isso, sobre Jesus ser o centro e as consequências dele ser o centro. Num domingo de manhã aqui falei sobre os benefícios de ter Jesus no centro. E numa quarta-feira também falei o que acontece quando temos Jesus no centro. E hoje não vai ser diferente, eu quero falar de Jesus no centro. E quando Jesus está no centro, nós precisamos saber que Ele tem um plano. Ele tem um plano. Sabe quando você está com alguém e você sabe que a pessoa é expert em determinado assunto, a pessoa é boa naquilo e ela começa a fazer um negócio que você não está entendendo, mas aí você lembra de quem ela é e você fala assim, cara, ele deve ter um plano, ele deve saber o que está fazendo. A notícia boa é que Jesus tem um plano. Ele tem um plano. Eu não sei o que você está atravessando, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma certeza: Ele tem um plano.
Quando nós analisamos essa passagem, Jeremias 29, é um capítulo forte demais. E eu quero passar por alguns versículos aqui, tirando alguns ensinamentos juntamente com você. E eu vou começar do verso 1, só para você entender em que contexto se aplica esse verso. Então começa assim, verso 1: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, os nomes bons para pôr em filho aí, você que está grávida, filho de Ilquias, dos quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, isso é só para você entender, que Jeremias está escrevendo essa carta. Para quem que ele está escrevendo essa carta? Para esse povo todo que eu falei aqui. E você vê que ele fala ali que esse povo está exilado. O que que acontece? Qual que é o rolê? Qual que é a treta? O que que está pegando aí? Eu vou te explicar, fica tranquilo. Você que é crente velho vai ficar chateado comigo, que não aguenta mais ouvir essa história. Mas você que não sabe ainda vai gostar pra caramba, que você vai passar a entender em nome de Jesus. Venha com o som do entendimento agora, Jesus. Porque agora eu já falei. Vamos combinar o seguinte: Curitiba, vamos fundar um país aqui. O cara recorta, fala que a gente fundamos um país em Curitiba. Agora nós somos um lugar separado. Agora a gente não se mistura mais. Agora a gente já não faz mais algumas coisas. Estamos separados. Agora a gente vai comer picanha de verdade. Nada contra, nem a favor. Então nós estamos agora separados, estamos aqui, estamos de boa. Aí alguém diz assim, Deco chega para mim e fala assim, Deco virou prefeito agora, viu, Deco? O Deco chega para mim e fala assim, cara, nós precisamos construir uns muros aí, velho, porque senão os caras vão entrar aqui, vão tomar tudo. Esses caras aí em volta aí, os caras são, eles vão entrar na cidade, vão saquear a gente, cara. E aí vai ser problema. Aí eu pego, falo pro Alvarez, falo com outro, vamos construir os muros, a gente constrói os muros, tá tudo certo, estamos protegidos, estamos guardados. Aí vem os caras, de colocar São Paulo aqui, aí eles chegam aqui, aí eles falam, nós vamos entrar aí, nós falamos, não vai, vamos entrar, e, salsicha não é vina, aí nós falamos, é vina sim, eles falam, não é vina sim, estojo não é penal, aqui é penal, você não vai entrar aqui não. E aí nós não deixamos os caras entrar. Aí os caras vêm, faz um monte de coisa, até que eles conseguem entrar. A hora que eles entram por uma brecha no muro. E aí eles vão logo pro palácio do governo. E vem pra igreja, arrebenta com a igreja, arrebenta com o palácio do governo. Aí pega os caras, pega eu, o Deco, Alvarez, a galera, e fala assim, vai tudo lá pra Babilônia com nós. Vai lá pra São Paulo com nós, tio. Porque agora a vina vai ser salsicha lá. E aí leva a gente. E aí a gente vai para lá, mas eles detonam a cidade, acabam com a cidade. E existe uma profecia que diz que nós ficaríamos em São Paulo por 70 anos. Misericórdia, sangue de Jesus. Nada contra, eu amo São Paulo. Mas quer dizer, daí vai todo mundo para lá e vai ficar exilado lá. Ou seja, a gente está num lugar que não é nosso. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nascemos... Eu não nasci, pior que eu sou de São Paulo. Mas faz de conta que eu nasci, tá? Nós nascemos os piá curitibano. E agora nós somos os moleque de São Paulo. E estamos lá. E aí aparecem uns caras de Deus, hipoteticamente de Deus. Aí os caras chegam e falam assim, aí mano, tá ligado? Vocês vão voltar rapidinho, tio. Não, eu tô ligado aí, ó. Deus falou comigo aí. E vocês vão voltar rapidinho, mano. Mas existia uma profecia que falava que a gente ia voltar em 70 anos, mas a gente começa a acreditar, né? Porque não pode ver uma esperança, já começa a se agarrar, fala, opa, vamos voltar rápido. E aí, Jeremias,
que é o piá aqui do Atuba, vai mandar uma carta para nós. É o Gerê. Gerê manda uma carta, e nessa carta ele começa dizendo aqui no versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Para começar, ele fala deportei, né? Caraca, é Jesus, é o Senhor que está falando, Deus que está falando. Ele está falando que deportou. A gente fala, mano, tinha sido os paulistas que tinham levado nós à força para lá? Não, foi ele levou você para aquele lugar. Ok. E aí ele continua: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem e não diminuem. Vamos entender? Vamos entender? Jeremias agora está mandando uma carta para nós. Nos dias de hoje podia ser um WhatsApp, né? Ou um e-mail. Tem gente que usa e-mail ainda. Você precisa me avisar no WhatsApp que mandou um e-mail para eu abrir o e-mail. Mas tem gente que usa e-mail. Então suponha que chegou por e-mail, chegou por mensagem. E aí Jeremias está falando: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pronto. Não é mais Jeremias agora. Não é o piá do Atuba. Agora ele está falando em nome de Deus. Quem tem irmão aqui? Deixa eu ver, quem tem irmão? Você já viu aquele rolê de irmão que é assim, ó? O irmão vai lá porque o outro irmão está bagunçando. Aí o irmão fala assim: para de bagunçar, para de bagunçar. Aí o irmão não tá nem aí: vai se lascar, bagunça, isso aqui. Aí o irmão vai lá e fala com o pai. Aí o pai fala assim: vai lá e fala que eu falei. Aí o irmão se enche de autoridade, porque agora ele já não está representando mais ele, agora ele representa o pai dele. Então ele chega com aquela autoridade e fala assim: o pai mandou você parar. A criança já, opa, é o pai. Sabe que o coro vai cantar se não obedecer a partir daqui. Então Jeremias agora manda uma carta dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. É Deus quem está falando agora. Me respeita a história dele, porque é Ele quem está falando agora. E Ele está falando a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, foi Ele que mandou para lá. Tem algumas coisas que nós vivemos, queridos, que foi o Senhor que nos enviou para lá. Você fala: como é que eu estou passando isso aí? Eu não entendo. Aí o Senhor manda logo essa mensagem. Você vem logo para esse culto de quarta e o pastor fala assim: eu te mandei para lá. Tem lugares que o Senhor te mandou por um propósito, porque Ele tem um plano. Repita: Ele tem um plano. Ele tem um plano. Ele tem um plano. E às vezes você fala assim: mas passando por tudo isso, você acha o quê? Que o plano de Deus é só coisa boa, você só vai passar? Ah, lindão, Jesus morreu na cruz e você não quer passar dificuldade. Mas está muito bonito, né? Vai passar dificuldade? Sim. Vai passar uns probleminhas, como diria o pessoal lá do meu bairro, uns probleminha. Vai passar uns probleminha na vida, mas precisa enfrentar esses probleminha. Agora veja o versículo 5 que ele diz: construam casas e habitem nelas. Foi um iPhone que caiu, Jesus, tenha misericórdia. Só de pensar no preço da tela. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Olha que interessante, porque o povo de Jerusalém agora está na Babilônia, ok? Lugar que não é um lugar bacana, eles não estão lá a passeio, eles não foram tirar férias, eles estão lá exilados, estão lá obrigados. Então é uma tribulação. Isso representa o que? Muitas vezes representa momentos de tribulação que a gente está passando, situações que a gente está atravessando, e que às vezes a gente fica louco para sair daquela situação. E o Senhor está falando assim: construam casa e habitem nela, plantem jardins e comam dos seus frutos. Ele está querendo dizer: no lugar que você estiver, produza.
no lugar que você estiver, produza. Você está naquele trabalho que você está infeliz, veio para o culto porque você queria se demitir, está falando assim: Senhor, eu queria sair. Pegou alguém, eu senti, eu vi. Aí você está falando: Senhor, eu queria sair, eu não aguento mais, me dá uma resposta, fala para mim ir embora. E você veio para o culto de quarta-feira, e Deus está falando: produza onde você estiver, construa, dê fruto. Você fala: não devia ter vindo nesse culto. Ei, mas está muito ruim, está muito difícil. Construa, plante, colha o fruto. Aí ele diz aqui: casem, tenham filhos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: rapaziada, vocês vão passar um tempinho aí, vão passar. Mas eu não quero. Mas vai passar. Eu achei interessante isso, porque eu sempre digo, né? Deus não tem compromisso com a nossa expectativa. Deus é massa, né? Porque Deus não te encara como cliente não, lindão. Às vezes a gente olha para Deus como um fornecedor. A gente vê assim: o senhor precisa me atender bem. Eu não sei se o senhor percebeu, mas aquele negócio que eu pedi semana passada ainda não aconteceu. A entrega não veio. Deus não tem compromisso com a sua expectativa. Deus não tem compromisso com a sua expectativa. Desculpa falar, mas é a verdade. Você não é cliente para Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele, tem compromisso com a transformação do seu caráter, e vai fazer o que for preciso para mudar o que precisa ser mudado. Aqui nesse caso, inclusive, antes desse rolê estar acontecendo, voltando para a nossa história metafórica de Curitiba versus São Paulo, nós zoamos o plantão, filho. Nós zoamos o plantão. Nós vendemos dog cavina adulterada. Nós fizemos um monte de coisa errada. Um monte de coisa. Nós vendemos umas coisas com o nome de outra, sabe? E fizemos um monte de coisa errada. Aí Deus mandou os profetas falando: se conserta, piá, se conserta. E a gente foi se enrolando, falando: não, daqui a pouco, não, Deus é misericordioso. E aí veio a sentença. E aí veio os caras e dominaram, entraram na cidade. Aí a gente está passando por tudo isso. A gente causou essa situação. Se eu estivesse lá na Babilônia, eu olharia para os meus amigos e falei: cara, a gente causou essa parada, velho. A gente está aqui porque a gente não ouviu o que Deus falou. É isso que acontece. Tem situações que você se encontra hoje porque você não fez o que tinha que fazer. Deus não erra. Foi você que fez escolhas erradas. E aí Deus mexe na circunstância para fazer o que for necessário, para que você volte para o prumo certo, para a coisa correta. Mas aí às vezes você está passando por essa situação, você está tão desesperado para sair, que você começa a ouvir pessoas, você começa a ouvir: você vem para um culto, de repente alguém chega e fala assim: o pastor está pregando aqui, ele fala assim: vai dar certo. Aí você fala: vai ser amanhã, já vai dar tudo certo, vai ser. E aí as coisas não acontecem, e você fica frustrado. E aí Deus fala assim: meu irmão, aí no lugar que você está, nesse trabalho que você está querendo sair, construa casa, dê fruto, produza, mesmo na opressão, produza, na dificuldade, produza. O Senhor está falando para você: produza. Ai, pastor, não queria estar passando por tudo isso. Eu acho um barato Deus, porque Deus não vem: Nessim do papai vai aliviar para você. Tchum! Não, Ele diz assim: 70 aninhos, filhão. Pode construir casa, pode plantar, pode dar os seus filhos em casamento, casar, vai vivendo a vida aí. Eita glória, só por Deus. Aí vamos dar sequência, que ele diz que busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei. Orem ao Senhor em favor dela. Meu Deus, aqui é pegar o louco, Gerê. Que é isso? Não, é nome do Senhor dos Exércitos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixem, aqui ó, deixa eu só pegar aqui ó, versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade a qual eu vos deportei. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Na dificuldade a gente quer vazar.
A gente quer deixar o troço do jeito que está e quer a nossa salvação. Vamos embora, vamos sair daqui, vamos voltar. Vamos voltar para a nossa terra, onde se chamam salsicha divina. Que saudade de chegar na barraca de hot dog e falar cachorro quente com 2 vinas. Que é cachorro quente, né? Cachorro quente. Esse quente ficou meio Pato Branco, meio Francisco Beltrão, né? Daí. Cara, daí eu também nunca entendi esse daí de você, na moral. Não, eu sou curitibano já. Cheguei aqui em 2000, eu me sinto curitibano. Mas daí no final da frase... Daí, voltando aqui, o que eu estava falando mesmo? Meu nome é Fabrício, não, estou brincando. O Senhor está falando, busquem a prosperidade da cidade, não adianta ficar reclamando. Ai, essa empresa, olha cara, tem alguém aqui que, meu Deus do céu, depois você me procura para contar essa história que eu quero ouvir. Você está falando assim, ai, essa empresa eu ganho pouco, esse vale pastel que ele me dá aqui. Quando você entra no trabalho, você entra assim, né? Cara, que maravilha, obrigado Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu. Olha que maravilha, nossa, olha, tem vale alimentação, que bênção, que coisa abençoada. Passa um tempinho, você já começa, isso aqui é um vale pastel no máximo. Aí alguém fala para você, pelo menos eles pagam em dia porque é pouco. Essa miséria, meu Deus do céu, eu preciso sair daqui. E aí o Senhor está falando para você assim, busque. Ai. Não foi por mal, tá? Depois você reclama com o Senhor. Estou igual Jeremias, falando em nome do Senhor aqui. Busquem a prosperidade dessa empresa para a qual eu coloquei você aí. Orem ao Senhor em favor dela. Vai ter que orar pelo teu patrão ainda. Olha que bênção, glória a Deus. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E você fazendo o corpo mole. Eu estou falando aqui de empresa, mas isso pode ser com igreja, ministério, qualquer área da sua vida. É uma tipologia para você puxar para a sua reflexão, para a sua aplicação pessoal. Sacou o que eu estou querendo dizer? Busca a prosperidade. Está aí, está difícil? Busca a prosperidade. Busca a prosperidade. O verso 8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixe que os profetas adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. O que é isso aqui? Isso aqui é aqueles caras que às vezes eles precisam te dar um sermão motivacional, porque é mais fácil de vender, né? Não, rei, eu chegar para você aqui e falar assim: meu irmão, essa semana a prosperidade vai te alcançar, você vai ganhar, irmã, tá pegando ali, eita glória, você vai receber e vai acontecer, aquele abençoado vai começar a olhar para você que é solteira, tá? Aquele abençoado vai começar a olhar para você. Tem gente que quase quer fazer macumba gospel. Eu podia falar esse nome? Quer fazer esse negócio gospel. Eu quero tanto. Outro dia eu vi um meme que a menina chega e fala assim: irmão, não sei porquê, de repente da noite pro dia eu percebi que eu estou gostando de você. Aí ele olha com uma carinha assim e fala assim: é mesmo, é da noite pro dia, que coisa. Aí daqui a pouco o take vai para outra imagem anterior, tá ele de madrugada: Senhor, mostra essa mulher quem manda, é o Senhor quem manda, faz ela gostar de mim. Sabe, amados, às vezes as pessoas querem te agradar, quer agradar o teu ouvido, e aí ela vai falar palavras boas, palavras que fazem você, ai que maravilha, achar que a vida do crente é um campo de morangos. E eu lamento te informar, mas a vida do crente não é um campo de morangos. Rapaz, Deus vai te abençoar, e vai mesmo, em nome de Jesus. Mas entenda uma coisa, Ele vai fazer na hora que for necessário. E Ele vai dar a dica ali para frente. Veja o que Ele fala. Ele está fazendo um alerta, né, dizendo assim: cara, não vai na desses caras aí. Porque aí você para de fazer, para de construir, você fala assim: ah não, eu vou sair mesmo, Deus vai me dar um novo trabalho, Deus vai me dar uma nova igreja, Deus vai me dar um novo ministério, Deus vai me dar um novo relacionamento, está amarrado em nome de Jesus. Aí você fala assim: ah, nem vou fazer, nem vou melhorar, nem vou. Aí você não melhora, você não cresce. E Deus está fazendo alerta: cresça,
produza, produza, produza. Não vai na onda desses caras. Aí o verso 10 ele diz assim, ó: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. 70 anos era o tempo de Deus para aquele povo. Eu espero que não seja o tempo de Deus para nós, mas Deus tem um tempo para que as coisas aconteçam. E quando Deus determina o tempo, entenda uma coisa. Quem gosta de planejamento aqui? Deixa eu ver se tem alguém que gosta de planejamento. Bastante gente, que benção, glória a Deus. Qual é a dificuldade do planejamento? Vamos falar sobre planejamento, momento administração aqui na casa. Qual é a dificuldade do planejamento? Eu vou falar um pouquinho sobre, embora não seja um expert, eu conheço um pouquinho. A dificuldade do planejamento é a projeção de cenários. Porque às vezes você tem um recurso para você chegar em determinado lugar, você faz o planejamento, vou fazer isso, isso, isso. Mas existem coisas que acontecem, variáveis externas, variáveis internas e externas. E às vezes você não consegue projetar bem esse cenário. Você pensou lá, quando que foi o ano da pandemia? 19? 20? 2020. De repente em 2018 você planejou, vou fazer isso, isso, isso. Aí veio a pandemia em 2020. Pá! Acabou com o seu plano. Seu lindo plano, majestoso plano, não vai acontecer. E você já viu que o planejamento, na hora que chega na parte do cronograma, é muito difícil. Você planeja e às vezes não consegue cumprir o cronograma. Mas o cronograma é uma parte importantíssima do planejamento. À medida que você vai planejando e planejando, você vai aprendendo cada vez mais, vai acertando cada vez mais, vai conseguindo alinhar. Agora, a resposta, aliás, a afirmação boa desse rolê aqui é que Ele tem um plano. Ele tem um plano. E Ele sabe de tudo. Ele conhece o tempo. Ele sabe a hora que a coisa precisa acontecer para a sua vida. E Ele não vai abortar esse tempo para cumprir a sua expectativa, para atender a sua expectativa. Não, é no tempo de Deus, amado, é no tempo de Deus. E aí, ele diz ali o que vai acontecer: eu cumprirei minha promessa. Deixa eu te falar uma coisa, ele vai cumprir a promessa. Ele tem uma promessa para você e essa promessa será cumprida, mas vai ser no tempo dele. Aí ele diz assim: em favor de vocês e de trazê-los de volta para este lugar. Imagina a gente lá em São Paulo, e aí ele fala isso, fala assim: vai chegar o tempo que vocês vão voltar. Vai acontecer. E aí vem o verso 11, maravilhoso, majestoso, profundo, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. É Ele que tem o plano. O seu plano não dá para comparar com o plano dele. Solta o seu plano e abraça o dele. Tem muita gente tentando viver o próprio plano e não vive o plano de Deus. Ele tem um plano. Verso 12 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. O verso 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Verso 14, lindo, maravilhoso, diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Ah, meu irmão, eu não sei se você entende o que essa promessa está falando. Eu não sei se você entende o que Deus está falando assim. Talvez você diga assim: mas eu estou num problemão, pastor, você não me conhece não. Ei, Ele tem um plano. Ele continua tendo um plano. É Ele quem sabe. Não são as suas expectativas, não são os seus traumas que dirigem a vontade do Senhor. Não é o seu desespero que dirige a vontade do Senhor. Ele tem um plano e Ele vai seguir esse plano. A gente às vezes está nos probleminha. Às vezes a gente enfrenta uns probleminha, como diria o pessoal lá uns probleminha. E tem uns probleminha que a gente
Tem 3 tipos de problema, na verdade, né? Tem o tipo de problema que você não tem nada a ver com o problema. Tinha nada a ver, de repente você está no meio do problema. Só se vê no meio do problema. Alguém já passou por isso? A hora que você olha, você fala, o que eu estou fazendo? Jó capítulo 1, verso 12. O Senhor disse a Satanás, está bem, ele está em suas mãos, apenas poupa a vida dele. E aí Jó entrou num problema que ele não tinha nada a ver com o peixe. De repente ele está num problemaço. Rapaz do céu, às vezes a gente passa por uns problemas assim. Mas você sabe, né? Eu até queria colocar o tema dessa mensagem, um tema mais jovem, mas eu não sei se nós estamos preparados para essa conversa. Eu queria chamar de, eu não sei pronunciar isso, mas eu vou passar vergonha aqui no crédito, parcelado em 30 vezes. Plot twist, é assim que pronuncia? Plot twist. Sabe o que é plot twist? Quem não sabe, levanta a mão aqui que eu vou explicar. Eu também não sei, não tenho vergonha não. Eu não sei, vou achar alguém que saiba, daí ele vem explicar. Não, tô brincando. Plot twist é aquele momento que tem uma virada na história. Você está assistindo um filme, uma série, e de repente tudo muda. Você fala, vai para essa direção, porque a gente tem essa tendência, né? Como é que é? Plot twist, obrigado. Eu vi escrito plot também, mas eu ouvi alguém falando plot, daí eu fui, né? Plot twist, tá, gente? Não fala errado aí, pelo amor de Deus. Uma transição na história. Muito obrigado, meu amigo nerd. Os filmes que eu assisto, geralmente, cara, bom, não vou nem falar. Então, aquelas reviravoltas que você pensava que ia por um caminho, você começa a deduzir. Já viu gente que está assistindo o filme e começa a deduzir? Eu não tenho nenhum problema, eu também sou assim, eu gosto de deduzir. Mas para de falar, não fica falando, né? Vai assistir filme com a gente, fica falando, vai virar à esquerda lá, vai virar à esquerda. Ah, vai virar à esquerda. Ih, virar à direita. É terrível isso, né? Não, a minha esposa também, eu acho que é mal de esposa isso aí. Elas querem dizer. E quando chega para assistir, o filme está na metade e quer saber tudo o que aconteceu? Ah, irmão, Deus está falando aí, para de fazer isso com o seu marido. Então, plot twist. Isso, estou falando certo? Plot twist. Quando tem uma virada. Aí eu estou imaginando Jó, cara íntegro, cara de bem, feito na vida. Aí vem o bendito do capítulo 1, do verso 12, que o Satanás, que não tem nada mais para fazer, vai lá catucar, e Deus autoriza. Deus colocou ele na furada. Jó sofre terrivelmente, mas em nenhum momento amaldiçoa a Deus. Seus amigos o culpam por seus problemas, mas Jó se defende e reafirma sua fé em Deus. Eu vou ser honesto com você. Na minha adolescência, eu sou filho de uma igreja, de uma mãe, de uma igreja bem tradicional, antiga, não sei se é tradicional exatamente, pentecostal, vamos assim dizer, muito pentecostal. E quando ela falava de Jó, eu ficava pensando, rapaz, mas por que deixou o homem passar por tudo isso aí? Duvido que você não pensou, se você conhece a história de Jó, duvido que você nunca pensou. Você pode não ter falado que ficou com medo de receber um raio na sua cabeça, mas lá no fundinho você pensou assim, rapaz, mas para que passar, para quê? Ah, Deus, deixa Jó de boa aí, filho. Você é louco? Para que passar tudo isso? Rapaz, se você não conhece a história, depois você lê. Altos plot twist lá. Várias coisas acontecendo. Cara, Jó sofre um monte. Mas aí chega um momento, lá em Jó 42:10, que assim o Senhor abençoou Jó mais do que antes. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Mas tem um versículo que eu nem separei aqui, mas tem um versículo que me intriga muito em Jó, que diz assim, que antes, Jó falando, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora conheço de andar com Ele. Ei, sabe o que isso quer dizer? Que às vezes Deus nos coloca em situações para que a gente tenha mais intimidade com Ele. Não foi você que causou a situação. De repente você está no meio do problema, não foi você que causou, você não sabe nem por que está ali, mas Deus está querendo mais intimidade com você. Deus está querendo mais intimidade com você, e aí precisa acontecer algumas coisas. Aí tem outro tipo de situação em que a gente passa nos probleminha aí, nos plot twist da vida. A pessoa que foi colocada no problema. O tipo de pessoa que foi colocada no problema. Quem já passou nisso aqui? Que foi colocada no problema.
Ninguém passou? Só eu? Assim, ó, vocês estão muito crente. Ó, como que é isso aí? É assim, ó, você não sabe o que aconteceu, mas alguém colocou você naquele problema. Você estava lá de boa, aí, ó, já achei um parceiro aí. Você estava lá no rolê de boa, de repente colocaram você no problema. Você fala, cara, eu não tinha nada a ver com o problema, Jó não tinha nada a ver, e agora estão colocando, ali foi Deus, né, no caso de Jó, mas nesse caso aqui, colocaram ele, foi os irmãos que colocaram ele no problema. De quem eu estou falando? Vamos ver se vocês adivinham de quem eu estou falando. José estava de boa, filho, na moral, filho querido por papai, túnica bonita, colorida, coisa linda, e de repente os irmãos ficam tão de cara com ele, tacam ele no buraco, querem matar ele, colocam ele no problema. Injustiçado. Nós poderíamos falar, nossa, que injustiçado, sacanagem com José, que mancada. Aí José é vendido, aí depois José é preso, e a mulher fala que ele tentou agarrar ela. Desde essa época já existia fake news, e aí a internet massacra ele. Não, uma coisa terrível. Ele vai preso e está lá preso, coitado, injustiçado, e de repente vem o plot twist. Falei certo, Alvarez? Confirma para mim. Vem o plot twist. Agora, a partir de agora, você vai orar assim quando você estiver passando por uma dificuldade. Senhor, vem com o plot twist na minha vida. A pessoa, vem com o plot twist na minha vida. Vem com a virada, Senhor, na minha vida, em nome de Jesus. Eu profetizo um plot twist na sua vida, em nome de Jesus. Ele estava preso, injustiçado, não merecia, e de repente vem uma situação, uma reviravolta, e esse cara agora vira um tipo primeiro-ministro do Egito. O cara que manda em tudo. Ele manda em tudo. Meu Deus, o horário. Ele manda em tudo. Porque Deus tem um plano. Se você chegasse e falasse assim, José está preso aí, né, cara? Oh, meu Deus do céu. Ele fala assim, ele tem um plano. Alguém pode apontar para você e falando assim, cara, isso que você está passando aí. Eu fico imaginando se as pessoas não falavam de José. No dia de hoje, vamos teletransportar para cá? Nas conversinhas de bastidores, eu não sei se José não tentou mesmo. É porque onde há fumaça, há fogo. Por que Deus ia deixar ele ser preso? Há indícios. Essa história está muito mal contada. E hoje, com o advento da internet, as pessoas, além de terem ideias idiotas, elas publicam as ideias idiotas delas. E o pior, outros idiotas acreditam nas ideias idiotas que elas publicam. Acho que Deus não está querendo que eu fale sobre isso. Que elas publicaram. Mas a verdade é que José foi colocado naquele problema pelos seus irmãos. Pessoas queridas. Às vezes elas te colocam em problemas, mas aí vem o plot twist, vem Deus com o seu plano. Deus tinha um plano. Se não fosse através de toda aquela situação, José não teria sido levantado ao chamado dele de ajudar o Egito, de ajudar toda a terra que ia passar por fome. Deus tinha um plano, Ele tem um plano. E a terceira situação, e mais comum de todas, que eu deixei por último, o probleminha é que você ocasionou. Aquele problema que você gerou. E esse eu deixei por último porque quando a gente ocasiona um problema, a gente tem uma mania de pensar que não tem mais jeito. Você fala, cara, não vai ter jeito não, a coisa foi eu que provoquei e agora é isso aí mesmo. Quando você reconhece, porque às vezes você nem reconhece, né? Precisa reconhecer, amado. Tem problemas que você que cavou, você que entrou, você orou para receber esse problema. Tem algumas pessoas que eu aconselho e eu escuto elas orando, pedindo algo, a coisa acontece, depois elas vêm se aconselhar porque a coisa aconteceu. E aí eu só olho com um olharzinho assim, eu não falo, mas eu olho assim, ó. Aí ela lê no meu olho, você orou por isso. Amado, Davi, treta grande essa, hein? Essa é treta grande. Davi e Urias. O rei Davi, em um momento de fraqueza, tem um caso com Batseba, a esposa de Urias. Sim,
E o rei Davi, você não acredita, o rei pegou a mulher de Urias. Não publica essa história não, tá? Mas ele pegou a mulher de Urias, cara. 2 Samuel, capítulo 11, versos 14 e 15. Então Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou por Urias na carta. E ele escreveu: ponha Urias na frente de batalha, onde a luta for mais intensa, para que seja ferido e morra. Não, Davi não fez isso. Fez. Eu lamento dizer, mas fez. Além de pegar a mulher do cara, ele de certa maneira executou o cara. E ainda fez o cara levar a carta. Era selado, ele não podia abrir. Esse cara morre. Só que ele era rei, né? Tinha tudo para a história ficar desse jeito. Mas aí vem o plot twist da vida. Então Natã disse a Davi: você é esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, o livrei da mão de Saul. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos, você matou Urias, o hitita, com a espada, tomou a mulher dele para ser sua mulher, e matou Urias com a espada dos amonitas. Meu irmão do céu, Natã vem e dá um sacode em Davi. E Davi então percebe que cometeu um grande erro. Levante-se do seu lugar. Nós já estamos finalizando. Davi percebe que cometeu um grande erro. E apesar do pecado de Davi, Deus não o abandona. Davi se arrepende sinceramente e Deus o perdoa. E a linhagem real de Davi continua. E um dos seus descendentes, Jesus Cristo, se torna Salvador do mundo. Eu falei tudo isso aqui para dizer para você que Deus continua tendo um plano. Davi deu uma mancada braba, entrou num problema que ele causou. Quem sabe você está nessa situação? Quem sabe você causou um problema e hoje está no meio desse rolê insano, não entendendo e falando: cara, o que eu fiz? E você está se culpando por isso. Deixa eu te falar uma coisa: Ele tem um plano. Quando Jesus é o centro, eu sei que Ele tem um plano. Quem sabe você está aqui, meu amigo, e você é um praticante de coisas erradas. Você é um cara que vive do tráfico de drogas. Mas você está aqui e eu te digo, Ele tem um plano. Ele continua tendo um plano para a sua vida. Se você está respirando, ainda tem chance de viver esse plano. Quem sabe você está aqui e tem uma vida adúltera, tem uma situação toda terrível na sua casa, e você fala: pastor, não tem mais jeito para mim. Ei, Ele tem um plano. Se Jesus é o centro, Ele tem um plano. Eu quero te convidar para nessa noite você colocar Jesus no centro, para que você abra mão dos seus planos e coloque Ele em primeiro lugar, e entenda que Ele tem um plano. Já não importa se você causou esse problema, ou se te colocaram nesse problema, ou se você não tinha nada a ver com esse problema. Ele tem um plano, Ele continua tendo um plano. Quem sabe nós temos alguém aqui que está com a consciência muito pesada por algo que cometeu. Eu quero te dizer, Ele tem um plano. Ele tem um plano. Não é o seu plano que vai dar certo, é o dele. E tudo que você precisa fazer para viver o plano dele é se entregar para Ele. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele, no mais tudo Ele fará. Ele tem um plano. Eu quero terminar essa ministração lembrando você: seus planos não estão dando certo. Você sabe a opressão que você tem vivido. Eu estou falando especificamente para alguém aqui. Você sabe a opressão que você tem vivido. Alguém que está muito afundado numa situação terrível, que só você sabe, as pessoas nem sabem. Você não precisa nem vir falar comigo, fala com Deus, porque Ele está te chamando hoje dizendo: eu tenho um plano. Confia no Pai, eu tenho um plano. É isso que Ele está dizendo para você: eu tenho um plano. Ou quem sabe você está aqui passando por uma situação que talvez não seja essa, mas uma situação que está gerando confusão na sua mente. Ele está falando: eu tenho um plano. Você só precisa confiar nele.
Para viver esse plano, o primeiro passo é aceitá-lo como Senhor. Então, eu quero te convidar a aceitar Jesus como seu Senhor. Se você está aqui nessa casa, está desviado dos caminhos do Senhor, ou você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te fazer esse convite, você aceitar a Jesus como seu Senhor, entregar a sua vida para Ele. Se você é essa pessoa, sem hesitar, sem medo, levante a sua mão. Entenda bem o que eu estou falando. Eu estou perguntando se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, independente do seu problema, independente do seu pecado, independente da sua situação, Ele tem um plano. Hoje pode ter um plot twist na sua vida, pode ter uma virada. Tudo que você precisa fazer é aceitá-lo como seu Senhor. Tem alguém aqui nessa casa que quer aceitar a Jesus? Levante a sua mão bem alto se você quer aceitar Jesus. Glória a Deus, eu estou te vendo. Glória a Deus, eu estou te vendo. Glória a Deus pela sua decisão. Glória a Deus, porque a partir de agora você vai estar entrando no plano dele. Você vai repetir essa oração comigo. Última chamada. Tem alguém desviado precisando voltar para Jesus hoje? Última chamada. Se você precisa aceitar Jesus, o gesto que você precisa fazer é esse aqui, ó. Você vai levantar a sua mão bem alto. Levanta a sua mão bem alto. Se você está aceitando Jesus ou voltando para Jesus nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Muitas pessoas aceitando a Jesus. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida e me permita viver os seus planos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você, você que está com a mão levantada, continua com a mão levantada. Pai, em nome de Jesus, como igreja, queremos receber os seus filhos como membro da família de Cristo. Em nome de Jesus, o Senhor os conhece, sabe a tribulação, sabe o que eles passam, mas a partir de agora, Senhor, eles fazem de Jesus o Senhor da vida deles. Em nome de Jesus, que eles possam viver o plano que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas bem forte, igreja, para os nossos irmãos. Muitas pessoas aceitando a Jesus aqui nessa noite. Glória a Deus, louvado seja o teu nome.